Olá, Irmandade! Chegamos à nona mãe, mulher sol poente, a mãe do nono ciclo lunar. Essa mãe, ela é aquela guardiã dos sonhos do amanhã, das gerações ainda não nascidas, aquela que nos lembra a nossa responsabilidade com o futuro, com as 7 gerações à nossa frente. Nós temos essa responsabilidade de cuidar dos recursos da Mãe Terra, cuidar para que ela também nos alimente, cuidar com essa responsabilidade de saber que não vai faltar se a gente cuidar hoje. Essa mãe é a mulher do sol poente porque o sol poente tem a ver com o oeste, com a direção oeste. Ela é aquela que está sentada nessa direção, na caverna da ursa. Inclusive a ursa aparece como seu principal totem nessa história. E o oeste é esse lugar do feminino, não só o sol poente, como o céu noturno, a tigela de medicina do céu estrelado, que é o útero cósmico, e também essa direção oeste que nos lembra o cuidado com o físico, com o bem-estar, com a saúde, e o oeste é esse lugar de olhar para dentro. Então ela nos ajuda a descobrir as nossas verdades que estão lá no fundo e conseguir lançar para fora e germinar as sementes que a gente tem dos nossos sonhos, para que a gente não esqueça dos nossos sonhos e que eles se transformem realmente num amanhã de realizações. O seu raio é o verde, que é o verde da vontade, justamente dessa vontade de realizar. Bom, o nome dessa história é Estrela Vespertina, Promessa do Amanhã. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa história, nossa bela história. A mulher sol poente estava sentada em um penhasco com vista para o oceano, olhando para a piscina de maré abaixo. As poças de maré aninhadas nas rochas irregulares abrigavam centenas de formas de vidas que enviavam reflexos de cores brilhantes pela água quando tocadas pelo sol. A luz do avô sol era forte, porque ele tinha quase alcançado o zênite de seu caminho através da nação do céu. O cheiro de salmoura salgada e plantas marinhas lavadas impregnou os sentidos da mulher sol poente, e ela respirou fundo para encher os pulmões de ar sagrado. Os ritmos das marés acalmaram-lhe os sentidos, com uma onda ocasional trazendo seus pensamentos para o coração. O caminho que descia do penhasco até a beira da água foi aquele que ela já havia percorrido muitas vezes, mas em seu atual estado de espírito reflexivo, ela preferia a visão expansiva do alto, acima do mar. Ela tinha passado muitos invernos na sua caminhada na Terra e tinha aprendido muito sobre ter um corpo humano. Ainda assim, ela ficou fascinada com os sentimentos que vinham dentro de si quando procurava a costa do oceano. As ondas, movendo-se para a areia, correndo de volta para o mar em um ritmo infinito, eram como dedos suaves acariciando seu espírito, enchendo-a de uma sensação de bem-estar. Um abutre circulou o penhasco à sua direita, dando-lhe uma memória de como ele tinha vindo para encontrar sua missão na terra.
Embora não fosse muito agradável para aqueles que temiam a morte, ele carregava uma medicina importante no entendimento da mãe do clã. O abutre era um bom professor para as crianças da terra, porque não desperdiçava nada. Ele colheu os ossos daqueles que tinham deixado cair suas vestes ou morrido, não deixando nenhuma parte apodrecer. O abutre ficou satisfeito com sua medicina. Medicina essa que ensinava às crianças da terra a ideia de não desperdiçar, não desejar. A mulher sopoente seguiu a sua memória para outro tempo, recordando uma das suas maiores lições, que tinha mudado o curso de seu caminho. Seu caminho sagrado. Ela refletiu sobre esse outro tempo à medida que seus pensamentos desviavam as marés para essa memória. A densa floresta deu lugar a um conjunto ondulante de colinas cobertas por flores silvestres de todas as cores, exibindo orgulhosamente seus rostinhos acima da profunda manta esmeralda de trevo que cobria a forma sensual da Mãe Terra. A mulher solpoente estava parada no topo de uma colina, olhando para o oeste, esperando que a luz do avô-sol se apagasse, enquanto o cachimbo era passado para o céu noturno e a avó-lua. Foi uma época de quietude, quando as florzinhas começaram a balançar, algumas fechando as pétalas, preparando-se para o descanso. As cores brilhantes do pôr do sol estavam desbotando para tons pastéis, dando às colinas distantes, perto do horizonte ao sul, mantos de um roxo profundo para cobri-los enquanto dormiam. Ao longe, a mulher sopoente podia ouvir o sapo cantando a sua canção de medicina, sinalizando a todos os ouvintes que era tempo de limpar as atividades deste sol para se refrescarem e se reabastecerem durante o sono que se aproximava. O sapo, a mãe do clã, podia sentir o cheiro dos vapores pantanosos do lago na campina, enquanto o solo resfriado irradiava o perfume da Mãe Terra em seu caminho. O sapo não estava cantando a canção de chuva, e o povo nuvem tinha viajado para outros campos da sua casa na nação do céu. O céu estaria limpo durante este sono e a terra estaria viva com todos os seus filhos que procuravam a escuridão para caçar ou rondar. O Atagis, a estrela vespertina, iria em breve espetar a sua cabeça através da manta de flor de sálvia roxa do céu noturno. A mulher solpoente sempre apreciou o momento em que sua irmã, o Atagis, aparecia, sinalizando o surgimento da tigela de medicina estrelada em toda sua glória. Quando a nação estelar acordou após dormir durante o brilho da jornada do avô-sol, no céu, a mulher solpoente pôde ver as formas de alguns de seus totens, delineados no fogo sagrado das estrelas. A ursa caminhou pesadamente pela nação do céu, enquanto o mundo dormia, ensinando a todos a sua medicina. Na escuridão, ela lembrou as crianças da terra de irem para dentro, refletindo e introspectando. Sua força bruta e grande forma falavam dos benefícios do retiro e da hibernação. O carneiro da montanha também viajou pelos céus,
atravessando os picos e vales do espaço púrpura. Esta ovelha de chifres grandes, era a guardiã da tenacidade e da vontade de enfrentar os desafios de frente. A medicina destas duas criaturas professoras serviu bem à mulher solpoente durante a sua caminhada na terra, e ela procurou ansiosamente as formas estelares destes totens, devolvendo-lhes os seus agradecimentos cada vez que a escuridão negra cobria o céu. E agora eles estavam lá, se delineando nesse céu noturno. A mulher solpoente voltou seus pensamentos olhando para o lugar do céu onde o Atagiz apareceria. Ela levantou a voz em uma canção, enviando suas sinceras boas-vindas à estrela que ela chamava de irmã. Hinai, Hinai, Atagiz. Hinai, Hinai, Atagiz, Yatahei, Yatahei. The way no day, no way. The way no day, no way. Atagiz, Atagiz. Que então cantava na sua língua: saudações, saudações, estrela vespertina. Saúdo o espírito do fogo em você. Somos irmãs, você e eu. Somos irmãs, você e eu. Estrela vespertina, estrela vespertina. Quando a mulher solpoente terminou sua canção, o rosto ardente de Atagiz atravessava um manto do céu noturno, cintilando com luz ardente. A mãe do clã sempre ficou maravilhada com a forma cintilante da estrela vespertina. Mas nesta noite, a mulher solpoente viu uma canoa espiritual movendo-se em um rio de névoa, vindo em direção à terra. O raio de luz azul de Atagiz iluminou as cristas das ondas do rio de nevoeiro, balançando a canoa até que ela deslizou para a terra aos pés da mulher solpoente. A forma luminosa da canoa era feita de luar leitoso e fogo estelar, opalescente. A mulher solpoente viu que ninguém estava remando a canoa espiritual e se perguntou se deveria entrar. Ela espiou por cima da borda da canoa, olhando para o fundo, e descobriu uma criança amarrada dentro de um berço, aninhada em mantos de pele branca, espiando-a de volta. A bebê sorriu e olhou diretamente nos olhos da mãe do clã. A mulher solpoente percebeu que aquela não era uma criança comum e finalmente encontrou sua voz. Obrigada por estar aqui, disse ela, cumprimentando formalmente a criança no berço. A criança respondeu sorrindo e falou: Eu sou a criança do amanhã, mulher solpoente. Viajei na trilha de fogueiras acesas pelos ancestrais, que alguns filhos da terra um dia chamarão de Via Láctea. Eu vim para mostrar a você os sentimentos ocultos de futuro que você guarda em seu coração. A mulher solpoente estava parada na quietude, notando que os sons das criaturas da noite tinham cessado. Ela tomou uma respiração e perguntou: Como devo te chamar? Eu sou o Atagiz, a estrela vespertina, a tua irmã. A mulher solpoente
viu o brilho nos olhos de ébano da menina e foi preenchida com um conhecimento interior que a relaxou. Ela podia ver que essa criança era um presente da tigela de medicina estrelada e que havia apenas uma intenção amorosa nos seus olhos de criança. A criança começou a falar novamente enquanto a mãe do clã ouvia. Estou embrulhada no berço da criação, mãe. Se você estiver disposta a me carregar nas costas, começará a compreender os muitos propósitos de sua caminhada na Terra. Eu sou a promessa de todos os amanhãs que sempre existirão. Todos os sonhos de plenitude e harmonia estão incorporados em mim. Eu represento cada espírito que irá viajar desde o sopro do grande mistério até o ventre da criação, chamado de tigela de medicina estrelada. E então, para a terra, para nascer como um humano de 2 pernas. A mulher sol poente aproximou-se da canoa espiritual e ergueu o berço da criação com cuidado. Gentilmente, ela puxou as alças sobre os ombros e colocou a criança com segurança em suas costas antes de falar. Watagis, obrigada por vir ser minha professora. O que você quer que eu faça agora? Uma risadinha escapou dos lábios da minúscula menina e ela respondeu: Vamos jogar uma espécie de jogo, mãe. Você percebe que não pode me ver, mas que meu peso é como um lembrete sempre presente, mas não visto? Sim, parece que sim. Já posso ver que os filhos do futuro são assim. Não posso vê-los porque não nasceram, mas sempre considero suas necessidades. Eles precisarão de comida, abrigo, fogo, água, ar, solo fértil e a companhia de todos os seus parentes. Watagis continuou, satisfeita com o raciocínio rápido da mãe do clã. Mãe, que sentidos você deve usar quando você não pode me ver? Devo ouvir sua voz, sentir seu peso, cheirar a fragrância de seu doce cabelo e permitir que meu corpo se alinhe com seus ritmos, antecipando seus movimentos para que possamos caminhar em equilíbrio enquanto carrego seu berço. Watagis sorriu. Essas são as mesmas habilidades que os filhos da Terra devem desenvolver a fim de se prepararem para o futuro, mãe. Eles devem sentir o peso das necessidades das gerações futuras para encontrar harmonia e equilíbrio agora. Se desperdiçarem os preciosos recursos da Mãe Terra, não terão um futuro abundante para gerações ainda não nascidas. À medida que a tribo humana aprende a carregar o berço da criação como uma parte invisível de si mesma, não haverá separação entre o presente e o futuro. Tudo o que é necessário para a sobrevivência na boa estrada vermelha estará naturalmente lá, porque todos que estão vivos hoje assumirão a responsabilidade pelas necessidades das próximas 7 gerações. A mulher sol poente perguntou: Estrela vespertina, e se alguns membros da tribo humana esquecerem esses ensinamentos? Infelizmente, esse tempo chegará, mãe. A medicina do alce dará persistência e resistência necessárias para aqueles que creem continuarem a guardar as necessidades das gerações futuras. Também podemos recorrer à medicina do gambá, que ajuda aqueles que creem no planejamento e na estratégia.
As duas pernas devem ser flexíveis e dispostos a crescerem e mudarem pelo futuro. As necessidades de alguns serão confundidas com o desejo de outros de possuir bens materiais. Alguns vão adotar a ganância e desejar controlar as massas. Todo ser humano terá a oportunidade de enfrentar esses desafios, redescobrindo o conhecimento interior. A solução cairá em suas mãos. Você é a mãe do clã do Oeste, que pode ajudar as mansas e leais crianças da Terra, mostrando-lhes como entrar em seu interior. A mulher sopoente concordou com o Atagiz e acrescentou seus próprios pensamentos. Reparei que você estava aninhada nas vestes da pele de neve da grande ursa branca. Essas vestes são muito sagradas para mim. A ursa ensinou-me a entrar na caverna dentro de mim e a encontrar as minhas próprias verdades. Apesar dessas lições, sou capaz de viver uma verdade cada sol e sono, dia e noite. Se cada criança da Terra pudesse encontrar o mesmo conhecimento interior, asseguraríamos às gerações futuras um legado de harmonia e vida abundante. É verdade, mãe. Poderíamos também ensinar-lhes as lições do viajante corcunda do deserto, o camelo. O camelo partilha a sua medicina de conservação e o seu uso proporcional. Mesmo em situações de escassez, um dos dons do saber interior é saber como e quando utilizar os recursos disponíveis. A ursa vive de gordura armazenada quando hiberna. O camelo vive de água armazenada quando viaja pelos desertos. E a tribo humana vive em abundância quando recolhe e come apenas o que precisa. A mulher sopoente entendeu as lições de preparação para o amanhã. Os recursos da Mãe Terra serviriam abundantemente aos filhos da Terra se eles aprendessem a conservá-los. Mãe, você sabe que sou a estrela vespertina. Mas você sabia que sou a promessa do amanhã, porque também sou a estrela da manhã durante 6 ciclos lunares? A mulher sopoente ficou surpresa com a revelação de Atagiz. Ora, não, eu não sabia disso, respondeu ela. Talvez vocês saibam, né, que Vênus é a estrela vespertina e a cada 584 dias terrestres, quando nós temos a impressão que Vênus ultrapassa a Terra, é quando a estrela vespertina ela passa a ser visível de manhã, né? Um pouco antes do amanhecer. Né? Antes, como estrela vespertina, ela é visível no pôr do sol. E como estrela da manhã, um pouco antes do sol nascer. Eu me torno a estrela da manhã e cavalgo as correntes do céu iluminado pelo sol da manhã. Durante 8 dias, durante os 13 ciclos da lua, não sou vista de manhã ou à noite. É durante esse tempo que entro no vazio da grande tigela de medicina do céu noturno para renascer. Eu viajo pela espiral sagrada dos 8 poderes, visitando o leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste, norte e nordeste. Vivo por um sol e um sono em cada uma dessas direções, aprendendo os passos de transformação que me ensinarão a mudar meu caminho e foco. A espiral sagrada conduz uma roda de medicina de experiência para outra.
Se olhássemos para uma roda deitada no chão e outra uns metros diretamente acima dela, na mesma posição, veríamos dois círculos de experiência diferentes. O vazio entre os dois é feito de ar rarefeito, mas existe uma espiral imaginária de degraus formada pelas lições de cada direção. Todas as formas de vida andam nessas escadas em espiral quando estão prontas para se envolverem no seu próximo conjunto de experiências de vida. A mulher sol poente pensou um momento e depois disso: está dizendo que cada flor que brota e floresce e depois derrama suas pétalas no final do seu ciclo passaria então por 8 sóis e sonos de lições antes de passar à sua próxima experiência? Sim, a essência da espiral espiritual de cada ser vivo move-se através da espiral sagrada por 8 sóis e sonos antes de começar o próximo ciclo de vida. Por ser um tempo de revisão do passado, contando as lições aprendidas e as vitórias alcançadas, pode ser um tempo de preparação e planejamento, bem como um tempo de dizer adeus ao passado e saudar o futuro. Muitos da tribo humana esqueceram este período de conclusão, alcançando seu próximo conjunto de experiência de vida, quer despreparadas, quer desequilibradas. Encontram muitas dificuldades quando não honram o vazio e a espiral sagrada. O Atagiz: quando você passa pela espiral sagrada, o que acontece com você? Eu me reconecto com minha orenda e deixo o passado para trás, sendo grata por tudo que aprendi. Eu vejo a espiral ao meu redor porque estou no centro do meu espaço sagrado. Mas também vejo os degraus formados por cada direção da espiral dentro de mim. No céu noturno, como estrela vespertina, estou a viver o lado feminino da minha natureza. No vazio da espiral, quando sou tudo e nada, espírito puro, após 8 dias, como estrela da manhã, vivo o lado masculino, representativo da minha natureza. As direções dos 8 poderes dentro da espiral ensinam-me que eu sou tanto feminina quanto masculino. Quando eu cavalgo no céu noturno, eu vou para dentro e procuro a verdade do meu livre-arbítrio e minha vontade de mostrar meus dons ao mundo. Como a estrela da manhã, trago todas essas verdades pessoais à luz, compartilhando-as, que sou com todos aqueles que buscam o amanhecer. Compartilhando o que sou, com todos o que buscam o amanhecer. Mulher sol poente compreendeu. Ambos os lados de nossa natureza estão presentes em sua jornada. A direção do oeste é o feminino e o leste é o masculino. Na ausência dos 8 sóis e sonos, quando você não é vista na nação do céu, você mostra à humanidade o caminho para se conectar à orenda. Sua lição para a humanidade é como equilibrar a energia feminina, masculina e divina do grande mistério que vive em todas as coisas, não é? Sim, também mostro as infinitas possibilidades encontradas no número 8. Quando a humanidade desenvolver a compreensão de como o mundo espiritual e o mundo tangível formam 2 rodas de medicina, descobrirá que as 2 são realmente um conjunto infinito de lições,
Mulher Sopoente viu a bondade que o grande mistério colocou em cada parte da criação e ficou grata por seu papel no plano expansivo ter trazido o Atagiz em seu caminho. O berço da criação não só manteve o potencial das crianças não nascidas de todos os amanhãs, mas também deu a cada criança a capacidade de expressar um lado feminino e um lado masculino, independente do sexo do corpo da criança. Todos os seus filhos humanos seriam capazes de expressar as suas vontades pessoais, porque todas as crianças da Terra carregavam o potencial de serem guiadas pelas suas orendas. Tal como o Atagiz, a estrela vespertina, a promessa do amanhã vive dentro de cada ser humano. A tribo da Terra poderia ter a certeza de um futuro brilhante, equilibrando ambos os lados das suas naturezas, com uma essência espiritual que os leva à sua capacidade infinita de criar o amanhã, vivendo em harmonia hoje. A mulher Sopoente sentiu o Atagiz deslocar o seu peso no berço e soltar um pequeno sinal. A mãe do clã removeu suavemente o berço e balançou o Atagiz em seus braços. Por um momento, os olhos da criança estavam tremulando e ficando pesados. Mulher Sopoente sorriu, observando que mesmo uma criança tecida de luz das estrelas precisava dormir. Ela beijou a bochecha da criança, tecida com a luz, e silenciosamente prometeu manter as lições que havia aprendido perto de seu coração. O homem do sono tinha aspergido areia nos olhinhos da bebê, enviando-a para o reino dos sonhos felizes. A mulher Sopoente enfiou o berço nas vestes da grande ursa branca, aninhada no fundo da canoa espiritual. Antes de recuar, a mãe do clã enfiou uma flor selvagem adormecida no lacinho da bebê, confiando que a fragrância encheria os sonhos e sentidos da criança com memórias de seu tempo juntas. Lentamente, a canoa espiritual foi levantada pelas mãos do luar espiritual, entrou no rio de luz e desapareceu no céu noturno, deixando a mulher Sopoente melancólica. Ela percebeu os sons das suas criaturas viajantes noturnas quando começaram a rondar de novo. Os assobios ocasionais e os uivos das crianças noturnas confortaram-na e deram-lhe um sentido de companhia. Quando a mãe do clã se virou para caminhar em direção ao chalé que ela havia construído na orla da floresta, ela viu um reflexo branco com o canto do olho. Ela se virou e olhou na direção da luz. Estava ali o manto da grande ursa branca, repousando sobre o trevo e flores silvestres, um presente de Atagiz. A mulher Sopoente levantou o manto, colocou sobre seus ombros, derramando lágrimas de alegria e gratidão. Ela olhou para o lugar no céu onde o Atagiz tinha estado antes. A luz ardente da estrela vespertina brilhou em reconhecimento e depois desapareceu e reapareceu, como se lembrasse a mãe do clã de ambos os lados de sua natureza. Receber e dar. Eram ambas formas sagradas de encontrar o equilíbrio. A satisfação das necessidades futuras das próximas 7 gerações dependia da capacidade de ir para dentro e caminhar em equilíbrio em cada momento da vida. O manto da grande ursa branca do oeste representava o espírito de todas as espécies de ursos do planeta.
A mulher sol poente sempre se lembraria das lições encontradas na caverna da ursa e se aninharia num manto de pele branca toda vez que ela se retirasse para dentro de si mesma. Essa memória especial tinha levado a mulher sol poente através de muitas épocas preocupantes, como as que as crianças da terra tinham resistido à ganância e a alguns corações humanos. Em alguns corações humanos. Ela sentiu a brisa do oceano em seus braços nus e pensou que as cores brilhantes dos seres de barbatanas nadando nas piscinas de maré abaixo eram as cores do arco-íris rodopiante da paz. O objetivo comum da tribo da Terra era recuperar o legado de harmonia e paz que o grande mistério colocou dentro de todas as formas de vida. A guardiã dos sonhos do amanhã foi puxada de seus sentimentos, de seus pensamentos, enquanto a morsa caminhava para a praia abaixo e resmungava uma saudação. Mulher sol poente riu, porque acabara de ser severamente lembrada de não permitir que a negatividade invadisse seus pensamentos em relação ao futuro. A morsa é a criatura professora que lembra aos humanos os ciclos e mudanças na vida. Essa criatura de presas grandes, à beira do oceano, carregava a medicina de alterar ações e sentimentos a fim de interagir com as mudanças que a vida oferece. A mulher sol poente compreendeu. Era hora de manter os olhos no objetivo, não nos descaminhos da tribo humana. O seu crescimento é por tentativa e erro, mais cedo ou mais tarde, todos os duas pernas humanos procurarão compreender os seus sentimentos e encontrar a caverna da ursa. O avô-sol estava pondo a luz para descansar, pintando o céu com as cores das folhas da colheita. A mulher sol poente observava até que a massa flamejante deste corpo em forma de abóbora tocasse o horizonte, afundando no mar. Esse pôr do sol. Ela estava sentindo a quietude do entardecer quando ouviu o chefe do vento assobiar como se o fogo do corpo do avô-sol estivesse se fundindo com a água da mãe terra, sinalizando com uma fumaça invisível que o cachimbo sagrado havia passado do dia para a noite. Mulher sol poente levantou e ergueu os braços para a nação do céu e agradeceu o que experimentou durante aquele sol. Ela saudou o manto caindo do céu noturno e imaginou o berço da criação descansando em seus braços, sendo oferecido aos céus. O Atagis apareceu como se fosse receber o berço dos braços estendidos da mulher sol poente. A mãe do clã sentiu o vínculo de irmandade entre ela e a estrela vespertina. Esse vínculo foi forte para sempre, porque foi tecido com amor e feito das fibras das promessas de amanhã. Arro.